Olá pessoal, hoje no canal Bate-Papo de Ciência e Cultura com o professor Shinichi, que sou eu, falaremos sobre uma das mais valorizadas famílias de plantas do reino das plantas, a família Orquidaceae. Antes de começarmos, já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e curta o vídeo para eu saber se gostou ou não. Aproveitando, deixe um comentário se você quer mais conteúdos como esse sobre orquídeas. Então, contando um pouco sobre a minha paixão por essas plantas, tudo começou quando eu era adolescente no interior de Santa Catarina, em 1992, onde conheci essas maravilhas da natureza. Infelizmente, nessa época, as informações sobre orquídeas numa cidadezinha do interior, sem internet, onde livros e revistas eram escassos, fez com que eu matasse muitas plantas, sempre na tentativa e erro. Em 1995, comecei a estudar para o vestibular e passei na Universidade Federal. E abandonei o hobby até que em 2018 estava na casa dos parentes no interior de São Paulo e me levaram para conhecer um orquidário. E graças às minhas primas e à minha esposa, comprei algumas orquídeas e decidi em diante venho tentando cultivá-las da forma correta. Pois com a internet atrelada com o que eu aprendi na faculdade, tudo ficou mais fácil. Entretanto, como vocês vão ver no vídeo, as orquídeas estão com as folhas quebradas ou danificadas, justamente porque um ano atrás tivemos uma chuva de granizo muito intensa que destruiu as orquídeas, pois eu não tinha construído uma cobertura para elas e a maioria foi extremamente danificada. Depois de muito cuidado e paciência com as sobreviventes, as flores começaram a chegar somente agora. Então, uma das minhas recomendações a vocês é ter paciência, pois orquídeas têm crescimento muito lento e a maioria pode chegar a mais de 100 anos se forem bem cuidadas. Então, o que são orquídeas? Orquídeas são plantas da família Orquidácea e têm como características principais as folhas paralelinérveas, ou seja, as nervuras secundárias da folha seguem paralelas a uma nervura principal. Outra coisa é que as raízes são fasciculadas, sem um eixo principal, ou seja, formam uma cabeleira e todas elas, ou seja, todas as raízes, nascem em um ponto comum. As flores são compostas por 3 pétalas, onde uma delas é modificada, denominando-se labelo, e 3 sépalas, que são folhas modificadas e cuja função é proteger a flor nos primeiros dias de vida. E no caso da orquídea, também compõe a estética da flor para atrair seus polinizadores. E voltando ao labelo, geralmente as pessoas reconhecem uma orquídea devido a ele, né? Então, sua função é direcionar o polinizador ao néctar e também servir de descanso a ele. Entretanto, na parte superior existe a coluna, onde estão a antera, que é a estrutura onde estão os sacos polínicos, e o gineceu, que é a parte feminina. A maioria das orquídeas ela é epífita, ou seja, vivem sobre outras plantas sem serem parasitas, pois elas utilizam essas plantas como apoio para obter mais luz. As raízes da orquídea não têm a capacidade de penetrar nos vasos condutores de seiva da planta hospedeira. Então, não se preocupe em plantá-las no tronco de uma árvore. Ela não vai sugar a seiva dessas plantas. E também existem as orquídeas terrestres, também como a Paphiopedilum, orquídea sapatinho, e outras intermediárias como a Cymbidium, que vive na cobertura de serrapilheira das florestas. A serrapilheira é aquela cobertura de folhas secas e galhos que fica acima do solo, nas matas, por isso que alguns orquidófilos têm dúvidas se ela é terrestre ou epífita. Na dúvida, você pode colocar terra, né, na Cymbidium,
mas deve utilizar substrato de orquídeas também para simular o habitat dela. O substrato de orquídeas ali vai permitir a aeração da raiz, né, que é o nosso próximo assunto. As raízes das orquídeas são cobertas por uma camada de células protetoras chamadas de velame, e geralmente são elas que você precisa observar se sua orquídea está saudável. Então aqui, né, a ponta da raiz ela deve estar verde, né, e o velame branco, o que vai demonstrar a resistência, né, sem descascar. Ou seja, a raiz ela tem que ser firme, ela não pode, né, descascar, ela não pode estar seca como essas aqui, ok? Como as raízes das orquídeas também fazem simbiose, ou seja, com fungos benéficos, esses fungos vão trocar nutrientes com as plantas, né? O uso de fungicidas deve ser cuidadoso, porque esses fungos, né, do gênero Rhizobium ajudam a planta a absorver nutrientes. Então, planta com raiz vigorosa indica uma planta saudável. As orquídeas geralmente são divididas em dois grupos para efeitos de cultivo. As simpodiais, como essa Oncidium, e as monopodiais, como a Phalaenopsis. As orquídeas simpodiais são aquelas que possuem o caule horizontal seguindo o substrato, chamado de rizoma, onde desse rizoma nascem as folhas, onde a principal característica é a presença do pseudobulbo, né? Então aqui vocês vão ver, é uma batatinha, né, que tem na planta, ok? Que é um pecíolo modificado. E o pecíolo seria o cabinho da folha, que na ciência nós chamamos de limbo. Então, todo mundo sabe que a folha ela tem um cabinho e tem a parte que nós chamamos especificamente de folha. O pecíolo é o cabinho, o limbo é a folha. E nas orquídeas nós vamos ter aqui, né, essa batatinha, que é o pseudobulbo, que seria o cabinho da folha, e a folha propriamente dita, né, que é o limbo foliar. O pseudobulbo ele tem a função de realizar o armazenamento de águas e nutrientes, né? Portanto, as simpodiais são mais resistentes à falta de água e nutrientes, mas não é uma regra, porque também depende do limbo, que se for fino como este, né, a planta tende a ser mais delicada. Espero não derrubar nenhuma planta aqui, porque eu sou uma pessoa desastrada. Então vocês veem que a folha aqui, né, ela é mais delicada. Então ela armazena nutrientes. Entretanto, nem tanto, porque a folha ela é fina, né, ela é flexível. E as orquídeas simpodiais crescem rente ao substrato. Então ela vai crescendo de acordo com o nível do substrato, como a grama faz. Por isso, nós devemos saber qual é a parte da frente e a parte de trás para determinar se ela deverá ser replantada ou não, ou mesmo se formos plantá-la em um tronco, para não deixarmos ela de ponta cabeça. Então, como é que nós podemos ver? A primeira coisa, né, é observar aqui, por exemplo, da onde está saindo as folhas. Então, as flores, desculpe. As flores, elas sempre nascem nos pseudobulbos mais novos. Então, você sabe que ali é a parte da frente, né? E, geralmente, a parte da frente terá as novas brotações de pseudobulbos. E aí você vai ver os brotos vindo ali. Algumas orquídeas podem emitir novas frentes. E aí eu vou mostrar a Cymbidium, que é uma dessas que tem várias frentes. Então, algumas orquídeas não têm uma frente só. Ela consegue, dependendo do seu cultivo, fazer novas frentes em volta dela. Portanto, as orquídeas simpodiais podem se espalhar em várias direções. O negócio aqui é ficar toda hora mudando de posição. Então, nós temos aqui essa Cymbidium, né, com flores extremamente vigorosas, aqui como vocês podem ver. E ela vai ter várias frentes, né? Então, por exemplo, aqui tem uma frente,
Aí se a gente virar ela, tem outra frente aqui, né? Se virar ela de novo, tem outra frente aqui, né? Então nós vamos ter várias frentes de acordo com a planta. Então, neste caso aqui, nós temos uma frente que vai dar origem a um pseudobulbo. E esta frente aqui, ela pode dar origem a uma nova flor. Então ela pode ter várias hastes. Não vai dar para mostrar muito bem aqui, mas na parte do meio estão os pseudobulbos antigos. Então essa planta ela está crescendo como se fosse uma estrela. Num vídeo, se vocês sentirem necessidade, eu vou fazer o replantio dela, né? Vou trocar ela por um vaso maior e aí eu posso mostrar como que é feito esse replantio. Falando agora das orquídeas monopodiais, as orquídeas monopodiais são orquídeas que possuem um caule único e retilíneo. Então, mostrando aqui, né, nós temos um caule único e retilíneo. Não possuem pseudobulbos e merecem alguns cuidados especiais, como nunca deixar a água acumular no ápice da planta. Então aqui tem o ápice da planta, você não pode deixar a água acumular aqui. Porque se isso acontecer, né, pode haver o apodrecimento dessa parte e a partir daí a planta para de crescer, né, e ela pode até morrer. As monopodiais também geralmente perdem as folhas mais velhas na base, então é normal que as folhas mais antigas que estão na base morram, daí é só você destacar ou cortar. O que é normal, né, acontecer isso. Então, se ela perder seu meristema primário, ou seja, a ponta, ela estará com os dias contados. Algumas orquídeas podem tentar se ramificar e criar uma nova planta na lateral, mas isso é raro de acontecer. Como as orquídeas são plantas que são encontradas em quase todos os continentes do planeta, menos na Antártida, cada planta depende do ambiente e de sua origem, né? Então, eu recomendo que vocês tentem sempre saber de onde a orquídea é, para você saber se ela vai se desenvolver ou não na sua casa. Nunca tente pegar uma planta que é de uma região que tem clima, condições muito diferentes do que é na sua casa. Se você mora em Curitiba, né, então você precisa de plantas que suportem o clima de Curitiba. Se você é do Nordeste, você tem que achar plantas que vão suportar, né, o ambiente do Nordeste. Senão você vai ter aí custos que eu acho desnecessário, a não ser que você seja um colecionador de uma determinada espécie. Você vai ter custos aí de ambiente que você vai ter que adaptar tudo isso e aí vai ficando caro aí para se cultivar orquídeas. É por isso que muitas vezes as pessoas acham que orquídeas são difíceis de cuidar e na verdade não. Aqui nós temos uma Phalaenopsis. A Phalaenopsis é uma das orquídeas mais recomendadas para quem está começando. Então é interessante porque ela é uma orquídea extremamente fácil de cuidar. Para falar sobre água e nutrientes, por exemplo, vamos pegar essa Phalaenopsis. A Phalaenopsis é uma orquídea que cresce em florestas úmidas da Ásia, na região das Filipinas. Portanto, a primeira coisa que precisamos entender é que ela gosta de umidade, mas não gosta de solo encharcado. Esse aqui é um exemplar híbrido, é uma Phalaenopsis híbrida, E nesse sentido, ela é um pouco diferente das espécies naturais, mas guarda muitas das características das necessidades da planta original. A primeira coisa que precisamos saber, por ser monopodial, é que ela não tem estruturas de reserva como os pseudobulbos. As folhas elas até são um pouco rígidas, até guardam um pouco de nutrientes, mas não é suficiente. Então você precisa mantê-la úmida na natureza, porque ela cresce quase deitada. Então na natureza ela não cresce em vaso e ela não cresce de pé, ela cresce deitada. Eu não vou deitar porque vai cair tudo aqui, o substrato. Então ela nasce meio deitada, por isso que ela tem esse formato de folha. Ou seja, a chuva cai em cima dela, ela vai direcionar o excesso de água para fora da planta. Então,
as folhas largas vão fazer com que a água, o excesso de água da chuva, né, escorra. E uma curiosidade sobre as orquídeas é que as raízes absorvem água e nutrientes, mas também as folhas absorvem uma parcela. Então aqui vocês estão vendo, né, essa planta aqui ela teve alguns problemas, né, ela é uma das sobreviventes daquela chuva de granizo, né, então ela está meio feinha, né, mas aqui a gente já pode ver que é uma folha posterior a essa época, né, então um ano depois cresceu essa folha, né, que já está vigorosa. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que as folhas também absorvem uma parcela de nutrientes. Cerca de 20% da água e dos nutrientes também são absorvidos pelas folhas. Então as regas devem ser feitas todas as vezes que o substrato estiver seco e também deve-se fazer a borrifação de água e nutrientes nas folhas. A adubação pode ser feita no substrato utilizando-se adubo orgânico ou químico, e no meu caso utilizo Osmocote. Então mostrando aqui para vocês o Osmocote, né? Aqui eu uso de uma determinada marca. E o Osmocote, né, é um grão, deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, né? Ele é um, não sei se dá para ver aí, são essas bolinhas, né, que estão aqui. E o Osmocote, ele promove a nutrição da planta por até 3 meses. Então eu utilizo esse fertilizante aqui, coloco uma colher de chá em cada vaso e por 3 meses ou até as bolinhas desaparecerem, porque elas vão diminuindo de tamanho, até isso acontecer, né, a gente não precisa fazer adubação, né, porque à medida que você vai regando, o Osmocote vai liberando os nutrientes. E aí quando as bolinhas sumirem, você pode colocar mais Osmocote. Também utilizo, né, o fertilizante solúvel, né? Então nós temos aqui, né, o fertilizante solúvel do tipo Peters, né? Peters é o estilo do fertilizante, então ele é um pó, ok? E eu borrifo esse fertilizante, né, a cada 15 dias. Ele é solúvel e borrifo as folhas a cada 15 dias, justamente para fazer a complementação dos 20% de nutrientes e água que a planta precisa. No caso dos fertilizantes químicos, é bom você conhecer as formulações do que você for adquirir no mercado. A primeira coisa é saber o que é NPK. Então, NPK indica os 3 macronutrientes que as plantas necessitam: o nitrogênio, importante para a formação das folhas, o fósforo, indispensável para a formação de flores, e potássio para dar frutos. Mesmo que você não queira que sua orquídea dê frutos, o potássio é importante, mas não será o maior valor. E aqui, né, fazendo um adendo, que as orquídeas dão frutos sim, né? Elas são plantas de um grupo de plantas que dão frutos. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, a gente vai fazer aí mais para frente. Entretanto, o potássio ele é importante, ele é um macronutriente. E você não pode deixar de aplicar potássio também na sua planta. Mas, nesse sentido, ele não precisa ser o maior valor. Vamos dar um exemplo. Este Osmocote ele possui NPK 9,45,15. Então, o primeiro número é a concentração de nitrogênio, né? A porcentagem de nitrogênio. O segundo de fósforo e o terceiro de potássio. Neste caso, este fertilizante é utilizado para acumular mais fósforo. Portanto, é bom para a floração da planta. E este outro aqui já possui os 3 valores iguais. Então, 20, 20, 20. Significa que ele é de manutenção da planta, ou seja,
mantém uma carga de nutrientes equilibrada para a planta acumular durante o ano. Eu recomendo que vocês alternem os dois semanalmente. Na primeira semana utilizem o de manutenção, na segunda semana o de floração, na terceira o de manutenção e assim por diante. Ok? Se você for utilizar fertilização natural com adubos orgânicos, é bom você verificar se sua orquídea suporta esse tipo de adubação. Os orquidófilos, que são adeptos de produtos orgânicos, utilizam, por exemplo, bocache. Mas cuidado ao utilizar esses adubos, pois alguns são tóxicos e não recomendados se você tem animais de estimação ou crianças em casa. Eu utilizo os fertilizantes químicos porque tenho medo que a estopinha, a minha cadelinha, né, resolva comer o substrato e eu tenha problemas posteriores. Então é por isso que às vezes o pessoal vai dizer: ah, o Roberto utiliza fertilizante químico, né? Ele não é natural. Mas o meu orquidário ele não é separado do quintal. Então eu não posso isolar as plantas e impedir que a estopinha vai comer, porque tem um cheiro bom. E aí ela vai sentir o cheiro de comida e ela vai comer e vai passar mal e talvez falecer. Outra característica das raízes é que elas também fazem fotossíntese. Então dá para ver aqui a raiz, né, que ela é verdinha. Como a Phalaenopsis, que é essa aqui. E geralmente isso é observado em plantas epífitas, ou seja, aquelas que eu falei que crescem nas árvores. Então é interessante que você compre vasos transparentes como esse aqui, para que as raízes também auxiliem a planta a produzir carboidratos e assim otimizar o crescimento da sua planta. Nem todas as orquídeas fazem isso, mas aquelas que possuem a ponta da raiz esverdeada precisam dessa ajuda. Um erro comum das pessoas é tentar enterrar as raízes da orquídea no substrato. Não façam isso, pois justamente pelo fato de realizarem fotossíntese, elas gostam de deixar parte das raízes para fora do substrato. E finalizando essa parte, algumas orquídeas necessitam de estresse hídrico, como a Dendrobium nobile, que é essa aqui, que está aqui embaixo. Tá? Nesse vaso eu tenho duas Dendrobium diferentes, né? A Dendrobium moscatum, que é essa cheia de folha, e a Dendrobium nobile, que nesse caso esse pseudobulbo ele está morrendo, né? Mas eu deixei ele aqui para cultivar alguns brotinhos, né, de cakes de Dendrobium nobile, porque a Dendrobium nobile foi totalmente destruída na chuva de granizo. E por que a Dendrobium nobile, neste caso, assim como a Dendrobium moscato, elas precisam de estresse hídrico? Porque no ambiente natural dela, o inverno é seco. Então, não regue a planta intensamente entre maio e agosto, como você rega as outras orquídeas. Regue uma vez por semana ou a cada 15 dias, sempre menos do que você regaria as outras orquídeas, pois assim ela vai florescer na primavera. E se você regar mais do que o necessário, ela vai dar cakes, que são as mudas novas, no lugar das flores. Então, nesse sentido, aqui essa planta foi regada mais que o necessário para ela dar esses cakezinhos, que são essas plantinhas que estão aqui, né? Todas elas aqui. Isso aqui foi intencional também, porque eu quero mais Dendrobius nobile. Eu só tenho duas Dendrobius nobiles nesta situação aqui. Né? Então eu estou cultivando mais porque eu tenho um monte de Dendrobium moscatum, que é essa outra orquídea aqui. Se vocês querem saber mais da diferença de Dendrobium moscato e Dendrobium nobile, um pouquinho mais de Dendrobium, também comente aí nos comentários. Uma das condições para uma excelente floração é a luminosidade e a temperatura. Orquídeas geralmente não gostam de sol direto, então sempre deixe sua planta em um local bem iluminado. No paisagismo, chamamos de sombra o local que pega no máximo 4 horas de sol da manhã por dia. Portanto, sempre verifique a espécie que você deseja adquirir, pois algumas suportam algum sol da manhã e outras apenas querem curtir a luz indireta. Por exemplo, a Phalaenopsis, que não gosta de sol. No máximo 2 horas de sol da manhã você dá para a Phalaenopsis. E a Cymbidium e a Dendrobium, entretanto, já suportam melhor. Concluindo,
dê o máximo de luz que você puder para a planta, respeitando a resistência dela. E se você lembrar das aulas de ciências, a fotossíntese só se dá com a presença de luz. Quanto mais luz que a planta necessita, mais energia ela reservará para dar flores, pois esses órgãos são extremamente custosos para a planta. Algumas espécies gastam mais de 50% de toda a sua energia para florescer. Então, se você não forneceu luz e nutrientes durante o ano para ela florescer, ela não fará, pois coloca em risco a vida dela. E a temperatura também é um fator importante para a vida das orquídeas. A maioria necessita de temperaturas em torno de 20 graus Celsius. Entretanto, algumas orquídeas necessitam de temperaturas mais altas ou mais baixas durante o ano. Aqui eu cultivo as orquídeas que conseguem viver na região sul, onde a temperatura não é tão alta e que tenham resistência ao inverno. Mas tome cuidado, nenhuma orquídea gosta de geada ou de temperaturas extremamente baixas por muito tempo. Por isso, se você cultiva no ambiente externo como eu, deixe as orquídeas debaixo de uma cobertura ou coloque sombrite para protegê-las da geada. Existem sombrites hoje que já possuem tecnologia anti-geada. São mais caros, mas compensam se você for construir uma estufa em regiões com inverno rigoroso. E estes são os cuidados e recomendações mais básicos para quem quiser cuidar de orquídeas. Faltaram muitos assuntos, como transplante e produção de mudas, mas isso farei mais para frente, porque quero esperar ter plantas novas, e plantas nessas condições para demonstrar para vocês o processo. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Se você quer saber mais coisas, tiver dúvidas ou corrigir alguma coisa que eu falei, deixe nos comentários e agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau!